Como está o meu processo de recuperação da minha grande crise de ansiedade 2 meses depois? A gente está evoluindo legal aqui, está evoluindo bem. Para quem tem acompanhado os últimos vídeos, principalmente, eu venho fazendo diversas catarses de um autoconhecimento, uma autorreforma minha, para poder lidar com a minha ansiedade exacerbada. Ansiedade é normal, ansiedade em excesso, como tudo em excesso, precisa ser cuidado. Então eu comecei a cuidar da minha ansiedade. Tratamento, psicólogo, psiquiatra, comecei a mudar muitos hábitos meus e agora, 2 meses depois, como eu venho me sentindo? Para quem vem acompanhando, as evoluções estão bem claras, né? Existem aqui, ó, desequilíbrios, nem sempre eu tô, não é uma questão de, cara, olha só. Não, a gente vai reaprendendo a viver. Eu vou reaprendendo a viver. Então, assim, notícias boas sempre chegam, cara. Dias mais para baixo também, dias de equilíbrio, dias neutros. Hoje eu tive uma notícia muito, muito boa, tô muito feliz mesmo. Hoje, dia 18 de janeiro, então, ó, quantas vezes, em quantos vídeos eu alertei, né? Pô, hoje tive notícia boa. Então, assim, não dá para viver só esperando por notícias boas. Mas à medida em que eu vou evoluindo, me conhecendo e ficando feliz pelos pequenos progressos, cara, notícias boas quando chegam são muito boas. Se você já comemorava antes, pô, agora muito mais. Só que lembrando, né, não dá para viver nesse estado. Eu não consigo viver só nesse estado aqui de felicidade. Talvez em algum momento da vida, né, eu acredito em vidas além, né, em vida após a morte, principalmente, eu acredito que é possível chegar em níveis felizes, sim. Eu acredito cada vez mais. Mas toda a vida aqui nessa terra em que eu vou aprendendo, eu vou atingindo um estado de equilíbrio para não ter uma queda muito brusca. Então, assim, notícias boas chegaram hoje, fiquei muito feliz. Não vou entrar em detalhes porque não é esse o motivo do vídeo, né? Então, assim, preciso entrar em detalhes. Mas, em compensação, né, nesse processo já de 2 meses, eu tô há 5 meses sem álcool, ou seja, eu tive uma crise de ansiedade meses depois de ter parado de consumir álcool, então já completei 5 meses sem álcool, né? E uma das atenções que eu venho chamando, uma das coisas que eu diria para vocês, assim, muito importante, que cada vez mais eu aprofundo, trabalho com o Felipe, trabalho na NetoLab, e a gente debate muito esses assuntos, o Felipe principalmente fala muito sobre isso, mas atenção nos conteúdos que vocês andam consumindo. Isso com certeza interferiu nesse meu processo, nesses meses que eu venho passado, né? Não os conteúdos só em si, né? O nível de qualidade, mas a quantidade de conteúdos. Então, a cada vez mais a gente pode, né? Mas não deveria consumir tantos vídeos curtos em sequência. Isso me traz um nível de ansiedade gigantesco. E, pô, Vitor, como? Eu tenho explicado nos últimos vídeos, mas basicamente eu tinha um vício. Ainda tenho, né? Porque ele está em tratamento. Eu estou me desenvolvendo, estou melhorando. Mas quando eu acordava, qual era a primeira coisa que eu fazia? Opa, pegar o celular. Então, assim, já ia para saber quais as notícias. Eu achava que eu estava me informando pra caramba e tal, mas na verdade eu estava consumindo tanta coisa que eu esquecia de tomar conta da minha própria vida. Então, assim, eu tinha coisas para resolver naquele dia e estava absorvendo tanta informação que às vezes embaralhava toda a minha mente. Com certeza aquilo estava me trazendo, além de muita ansiedade, não conseguindo focar no que eu realmente precisava fazer naquele dia. Certo? Então, basicamente, um resumo de hoje, por exemplo. Hoje eu consegui acordar cedo. Eu tô vindo numa progressão, cada vez mais acordando cedo. Eu sempre tive o hábito de acordar entre 7, 8, 9 horas da manhã. Mas ultimamente eu tenho acordado muito às 9, 9 e meia, 10 horas. E eu gosto de levar a Joana na escola, então isso estava me prejudicando. Então eu tinha que acordar mais cedo e não conseguia, então levava a Joana um pouco mais tarde para a creche. E aí venho nessa tentativa já de, cara, acordar um pouco mais cedo, um pouco mais cedo, um pouco mais cedo. Hoje eu consegui, pô, 7h20, 7h30, que é um horário que eu já gosto de levantar. Falei, pô, acordei super feliz, falei, pô, tô conseguindo. Então, assim, tem dias que eu tô conseguindo antecipar ainda mais esse horário. Eu gosto de acordar. E olha só, não é a obrigação de acordar para ser produtivo, é uma coisa diferente. Eu gosto de acordar. A Joana entra na escola às 8 horas da manhã. Eu gosto de levá-la na escola. Então, antes, ou quando não sou eu que levo, eu gosto de acordar e participar um pouco ali do começo do dia com ela também. Então, faço minha leitura, faço minha escrita, faço as minhas análises, aí depois participo do dia com a Joana, cuido da minha higiene, enfim, faço muitas coisas quando acordo. Isso para mim é uma grande vitória, mais uma grande vitória. Eu vou ficando feliz por esses pequenos progressos.
Às vezes eu colocava na minha mente só que eu precisava ter grandes e grandes e grandes conquistas, que eu esquecia de celebrar as pequenas vitórias. E isso é, assim, terrível. Eu comecei a reparar que era terrível, porque, velho, eu tô conseguindo grandes coisas através de pequenos gestos e não tava reparando, só tava dando valor para as grandes conquistas. E ainda mais que quando eu chegava nas grandes conquistas, elas perdiam valor porque eu já estava querendo outras grandes conquistas. Então, assim, o fluxo quebrou para mim e não estava funcionando. E hoje eu mudei essa minha percepção. Aí eu vou falar por mim. Pô, Vitor, mas eu não gosto. É o Vitor, é o meu processo. Como está sendo? Eu estou gostando de valorizar as pequenas conquistas. Para mim está fazendo sentido. Então meus dias estão ficando muito mais de qualidade, né? E a gente fala sobre processos neutros, aliás, dias neutros, dias tristes, dias felizes. Eu estou sempre buscando um estado de neutralidade porque eu não quero estar super empolgado, mas também não quero estar super triste. Eu quero ficar zen. Não sei nem se o termo zen, né, é usado para isso mesmo. Enfim, mas para mim nesse momento talvez me corrija se eu estiver errado, né? Então, se lá no início da crise, lá em novembro de 2023, uma das grandes crises que eu já passei de ansiedade, eu estava me arrastando para fazer várias coisas, hoje eu vejo muitas evoluções e eu valorizo essas evoluções. Então, eu posso pegar também lá quando eu tive Covid em 2020, se eu não me engano. Pô, quando eu melhorei, velho, eu comecei a valorizar que eu tinha força para levantar na minha cama e antes eu não tinha isso. Sabe? A gente perde essa percepção. Eu perdi essa percepção nesse mundo tão acelerado que a gente está vivendo. A ponto de acabar não reparando essas minhas pequenas, grandes conquistas. E tá, vamos entrar no mérito. Galera, vai ter a galera que fala, ah, bobeira, besteira. Eu não acho. Eu gosto de viver assim. É o que eu tô gostando de viver. Então, é a minha forma de viver, tá sendo legal. E por isso que eu compartilho, porque às vezes alguém acha algo em comum e, pô, legal, a pessoa vai, consegue, né, vai testar, vai valer, não vale, funciona, não funciona, vai trazer aqui uma análise, a gente está sempre conversando por aqui, né? Então, assim, aos poucos, ó, tô me readaptando, mudando vários processos meus pessoais, várias percepções, vários pensamentos. Ontem mesmo, eu tenho muito esse hábito atual, né? A gente já tinha, mas eu voltei numa relação, né? Eu me separei da Aline, como todo mundo que me segue sabe, me separei há mais de um ano já. Caraca, isso já tem tempo. O tempo voa. E aí nós retornamos há mais de um ano, né? Voltamos a viver juntos. Então hoje eu tenho a rotina de estar com a Joana diariamente, isso me fazia muita falta. Aqui no lugar novo onde a gente mora, a gente desce, brinca com os amiguinhos dela, que ela gosta. Ontem ela foi com bolinha de sabão que ela adora, brincando com as criancinhas, estoura a bolinha pra cá. Um calor do caramba na rua, mas tava lá, firmes e fortes, valorizando o meu tempo com ela, sabe? É... Aí hoje eu acordei fazendo uma catarse, né? Lendo, escrevendo. Pô, eu revisitei a minha ansiedade. Falei, cara, eu tava num período tão difícil. Pô, hoje eu tô ficando tão legal a comparação, né? Dá pra melhorar muito ainda, mas já tô tão legal que, pô, eu preciso valorizar esse esforço que eu tô fazendo. É uma vitória. Eu valorizo a minha vitória, né? Eu hoje insisto, estou persistindo naquilo que eu gosto. O que que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu quero chegar? Aonde eu estou querendo mudar? O que que eu estou querendo me conhecer e tal? Eu estou valorizando essas coisas, né? Essa persistência. E hoje eu, também, ó, uma coisa muito importante, que eu até falei no vídeo de ontem, se eu não me engano, o cansaço físico e mental. Eles influenciam muito no meu pensamento. O cansaço físico e mental influencia muito na minha rotina de pensamentos. Ou seja, consecutivamente, de acordo com o grau de cansaço, a ansiedade quer chegar, porque ela quer resultados. Mas, pô, de noite, cansado pra caramba de um dia, não tem como produzir mais. E a minha ansiedade vai querer atacar porque ela quer resultados, quer que eu produza mais. E opa, eu agora dou um stop. Para! Parou, parou, parou. Agora tá na hora de descansar. E descanso é um banho, uma boa alimentação, assistir uma série tranquila, ler um bom livro, fazer umas brincadeiras mais tranquilas com a Joana. Então, assim, a hora do descanso para mim também tem sido fundamental. Com tarefas que ocupem menos a minha cabeça e sejam mais leves. Então é isso. Eu estou me conhecendo cada vez melhor e está sendo bom. Eu não valorizava isso, eu achava. Eu confesso, achava que era besteira. Ah, não, já me conheço. Conhecia nada. Conhecia nada. Então, essa grande dor que eu estou passando da ansiedade, ela veio para me ensinar, para me conhecer melhor. E está sendo muito legal. Detalhe, um alerta aqui, né?
Não é um alerta, é uma coisa que eu trouxe para mim também. Cuidado com as imposições que a vida social te traz, porque elas não podem definir o destino que você quer chegar. Você conseguir filtrar. Você não, eu consigo hoje filtrar um pouco melhor as opiniões e as ideias que convergem ao redor de mim, com muito cuidado, né, do que eu estou absorvendo, para acabar não gerando uma nova verdade na minha cabeça de algo que eu consumi com frequência, digo de informação. Né? Então eu consigo hoje limitar um pouco o que a sociedade ao meu redor tenta me impor. Imposição de notícias e de informações, de como eu vou. Calma, calma, vamos um passo de cada vez. E assim, devagar, eu vou conseguindo estabelecer, re, reequilibrar e reconstruir uma linha de valores que eu acredito, do que eu gosto, do que eu quero ser, do que eu quero fazer, de fazer o bem pelas pessoas. Né? E, basicamente, fundamentalmente, um pequeno detalhe: eu preciso confiar nos meus instintos. Né? Ouvir quem está ao meu redor, quando necessário, mas confiar nos meus instintos, no que eu acredito, onde eu quero chegar, no que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Então, minhas amigas, meus amigos, eu agradeço a participação de vocês sempre. Lembrem, deixem comentários, é muito importante saber se vocês se assemelham, se vocês acham algo curioso, se vocês precisam me consertar em algo, é fundamental. Participem, comentem, curtem. Eu gosto muito dessa interação. Um beijo para você e até amanhã. Valeu, tchau!